Rafael, cadê você? Agora sim, voltamos, né? Um pouco mais deprimidos depois dessa mais uma queda, né? Tá de Hum, pé e não tá sozinho, né? Isso é o melhor dos Oi? recomeços. Nós estamos de pé e não estamos sozinhos, né? Exatamente, exatamente. Agora eu vou dizer uma coisa, viu? A pessoa que grava suas lives para colocar no YouTube, ela nunca vai ter tanto trabalho como com essa. Pois não, eu já tô na minha cabeça assim, eu já tenho que fazer uma outra live com você para que dure pelo menos meia hora, né? É, exatamente, ó, live com viés prático, exatamente isso, exatamente isso. Né? Vamos nós, hein? Vamos nós, vamos nós. Eu até E demorei olha um que, tempo aqui, mas enfim, sei lá, eu fui olhar meu celular, não sei se ele tá cheio, se ele foi, entendeu? Eu fui tentar mexer, não sei se é aqui, não sei onde é, enfim. Tô tentando, e tô olha que eu tentando. tenho tanta coisa para falar ainda. Não, pois não, não, pode ficar tranquilo. O pessoal que tá aqui pode ficar tranquilo. A gente vai ter que fazer outra live aí, pode ficar bem tranquilo que a gente vai fazer uma outra live em algum momento aí, porque Deixa eu ver se o meu terapeuta tá online, porque não vou poder ir para a sessão. É, pelo jeito não tá. Então, assim, né, não vou chegar a tempo para minha sessão, mas tudo bem, a gente remarca. é iPhone, Arthur. Vamos lá, continuando, minha gente, porque a gente não pode mais perder tempo, tá vendo? Ó, a gente não Vamos pode mais lá. perder tempo. Continuando. Sim. E aí, quando se fala em recomeço, né, a Uhum, gente às vezes escuta aquela frase, nunca é tarde para recomeçar, né? Mas uhum, o Franco vai dizer, rapaz, nunca é tarde demais para aprender, mas também nunca é demasiado cedo, uhum, né? Assim, quem espera a hora certa, né? Quem acha que por nunca ser tarde, que não há motivo para a pressa, também perde, né? uhum, Perde muito do que é necessário para que esse recomeço seja realmente um recomeço com solidez, né? Um recomeço que ele traga, é, digamos assim, uma apropriação da realidade com maior êxito. uhum, E Franco ele diz mais, né? Que na verdade não existe melhor momento, como a gente falava, né, Rafael? uhum. Nós estamos na hora H, né? A hora H é o agora, né? É o que a gente tem. Eu não tenho daqui a 10 minutos, eu não tenho daqui a meia hora, eu tenho agora aqui essa live com você, né? Enquanto ela não trava, enquanto a gente não recomeça mais uma vez, eu estou aqui. Então eu tenho que fazer algo aqui, no que eu tenho. Uhum. Sim. Então, não existe momento certo, não existe melhor momento, né? Não existe a hora H. É E, agora, e, né? e, e cada, e cada live é única, né? Não sei quantos recomeços a gente já fez, mas todos os recomeços são diferentes do anterior, né? Então tem essa questão, né, única da questão também, né? Desses recomeços aqui, né? E em relação a isso, quando eu falo de realidade, eu sempre me vem aquela frase de Ortega y Gasset, né? Uhum. Da circunstância, né? Eu sou eu e minha circunstância. E se não salvo a ela, não me salvo a mim, né? Sim. Então, assim, você é o que você também tem agora, né? Uhum. A gente é isso, né? Não deu, né? O que eu faço? Eu recomeço. Não é Uhum. como eu queria? Eu faço, eu recomeço, né? Ama isso, porque é disso que tu vai renascer. Ama isso, porque é com isso que tu vai crescer. Ama isso, porque é com isso que tu vai te constituir, né? Tu vai aí viver esse encontro, como a gente vinha falando. E Uhum. uma coisa que bate muito é que, independente da circunstância, a vida sempre tem sentido, sempre, né? Não importa. Ele é o próprio exemplo, né? Diante de um campo de concentração, ali, ele, como sobrevivente, viveu isso na pele, né? E Uhum. aí, o exemplo que eu trago de recomeço é o próprio Franco, né? A história dele. É, eu gostaria de ler, se a live permitir, um trechinho da autobiografia dele para. Vai lá, vai Então, lá. Eu, tô, Instagram, eu, pelo menos eu, em não tô, pé. eu não tô nem me mexendo tanto aqui na live. Eu vou ficar um pouco parado, porque eu tô até. Sabe quando você pensa que
né? Tô me mexendo, isso Que pode estar. livro é esse, né? O que Hum, não está nos meus livros, a autobiografia de Frankl. uhum, Vamos lá, vou ler um trechinho, né? Que Frankl, quando saiu do campo de concentração, ele se refere a esse momento, né? A saída. Num dos primeiros dias de volta a Viena, procurei meu amigo Paul Pollack e informei-lhe da morte de meus pais, meu irmão e Tilly. Lembro-me de que comecei a chorar de repente e disse a ele: Paul, quando passamos por tanta coisa assim, quando somos tão duramente postos à prova, confesso que é nessa hora que tudo precisa ter um sentido. Tenho a impressão, não consigo dizer de outra maneira, de que algo estaria à minha espera, de que algo estaria sendo esperado de mim, de que eu era destinada a alguma coisa. Então, o que eu tiro disso, sabe, Rafael, é de que nada acontece por acaso. uhum, A gente passa por tudo que passa para tirar alguma lição e ajudar alguém, né? Tudo pelo qual a gente passa deve ser valorizado, por mais doloroso que seja, né? Frankl perdeu toda a família, né? Ele tinha menos de um ano de casado e perdeu a esposa. Então perdeu tudo. E ele uhum, poderia dizer: eu perdi todos, né? O que eu vou fazer agora, né? Mas ele entendeu que o que ele tinha vivido ali podia ajudar pessoas, né? Ele uhum, entendeu que ainda havia algo a ser feito. Ele diz, tanto o sentimento que ele tinha era de que tinha algo esperando ele lá fora, quanto algo era esperado dele. Não é só algo que estava esperando ele lá fora, era algo esperado dele. Ele fazer algo com o que esperava ele lá fora, né? uhum, Então, é esse movimento do recomeço. A vida espera algo de nós, né? E há algo esperando por nós nessa vida. Por uhum, isso que a gente precisa recomeçar. Por isso que a vida sempre tem sentido. Por pior que seja a circunstância. E nós temos a liberdade de. Talvez a gente não consiga mudar a situação, mas a gente pode mudar a nós mesmos, né? uhum. Essa liberdade a gente tem. Como os prisioneiros tinham na fila para a morte, lá no campo de concentração, de morrer com a cabeça erguida e uma oração nos lábios, ou morrer de cabisbaixo, entregando-se, né? Uhum. Mas comente aí para eu Não, continuar. eu tô aqui, eu já deu um tempo, eu tô pensando assim, será que vai travar? Mas enfim, agora foi, passou de um tempo normal, né? Graças a Deus. Então, assim, e esse é um ponto importante, porque nos traz uma reflexão, né? Nós estamos, ou melhor, nós temos que estar sempre em movimento, né? Se a gente pensar dentro de uma perspectiva dessa psicologia tomista, né? Nós somos seres dinâmicos, estamos sempre em movimento. Então, se nós estamos sempre em movimento, existe algo em nós que nos move, algo em nós que nos anima. E aquilo que nos anima seria a nossa alma, né? Então, como definição bem rápida aqui, seria a nossa alma seria aquele princípio intrínseco de movimento do corpo, aquilo que nos anima. Então, uma das formas de prejudicar esse movimento, que é um movimento natural, já que o homem é um ser que é dinâmico por natureza, é exatamente quando ele é vencido por uma paixão. Quando ele é vencido por uma emoção que sobrepõe, que fica acima dele. É como se ele se rebaixasse a ser somente uma emoção e um homem por inteiro, certo? Então, quando você falou do campo de concentração, né? Quando a pessoa ia lá para morrer, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá travando. Agora eu tô Ou não? Então, ouvindo. tá me ouvindo? Travou, mas eu tô Tá me ouvindo. ouvindo? Graças a Deus, graças a Deus. Então, assim, quando eu falo dessa questão de ser dominado ou não pela emoção, né? Quando você fala do campo de concentração, de pessoas que iam lá e elas estavam ali, iam morrer, elas sabiam que iam morrer ali naquela situação. E, e que uns estavam de cabeça erguida, com oração nos lábios, outro de cabeça abaixo, você está falando justamente da pessoa que aquela questão emocional dominou ela por inteira, e ela meio que morre antes de morrer, né? Vamos dizer assim, né? E aquele outro cara que sabe que vai morrer, mas vive até o fim da sua vida, né? Então ele valoriza até o último segundo
daquilo que ele tem, daquilo que pertence a ele naquele momento, que é uma responsabilidade dele, né? Eu estou vivo, então até meu último momento vai ser um momento que vai honrar essa vida, né? Então isso é algo importante. Então toda essa movimentação, né, que o homem tem natural, ela tem que ser preservada, porque não adianta a gente parar de se movimentar porque, mas eu não conheço necessariamente o futuro, como é que vai ser. Meu amigo, eu também não conheço, né? Para quem conhece um pouco do meu trabalho, tipo, Rafael tem tirado aqui, né, do Instagram, é óbvio que não. É óbvio que não. Tipo, Rafael, por que você não botou texto hoje? Porque eu tarde eu consigo escrever algo, mas eu nem sei se eu vou postar hoje, eu vou postar só amanhã. Tá tudo certo. O Instagram tá derrubando a minha live aqui, seja lá o Instagram, ou o celular, não sei. E a gente tá aqui, a gente tá lá voltando e tá tudo certo, né? A gente vai usar dessas ocasiões para a gente honrar a vida nessas ocasiões. E não lamentar da vida. Porque senão fica lamentando, meu Deus, olha como é que eu sou. Esse Instagram que fica me perseguindo, meu Deus. Numa questão meio fatalista, meio vitimista da situação, né? Então isso tudo é um problema. Um ponto que é importante a gente tocar é o seguinte: às vezes a gente consegue recomeçar de forma bacana, de forma saudável, excelente, né? E aí a gente tem que ter um cuidado, que é exatamente esse cuidado de que eu não vire ali uma pessoa soberba porque eu consegui recomeçar. Esse recomeço sempre vai ter como fruto, ou tem que ter como fruto, uma humildade. Por quê? Porque eu caí por algum motivo, alguma coisa caiu por algum motivo, que pode não ser 100% culpa minha, ou eu não tenho culpa nenhuma, mas eu caí, entende? Mas eu fui levado ao chão, né? Então essa humildade tem que ser bem entendida aqui nesse sentido. Entender que ao levantar, ao recomeçar, eu preciso recomeçar com uma humildade. Por quê? Porque é nesse recomeço e nessa vida que eu faço esse levantar que eu vou poder também auxiliar o próximo. Quando alguém cair, né? Eu, poxa, não vou deixar esse cara sozinho. Vamos lá, conta comigo. Ou, poxa, vai lá e fala com ele, vai lá e dá um braço, dá uma mão para esse cara, dá às vezes é só aquela ideia, né? Eu atendi um paciente ontem que ele falou assim, ele tem um problema com o chefe dele, né? E o meu chefe me irrita muito porque fica falando isso, isso e aquilo. E aí o chefe perdeu um tio, o tio veio a falecer. E aí ele chegou pro chefe e falou assim, olha, pô, meus sentimentos, tá? Tipo, é um momento muito difícil e tal, mas, poxa, né, conte comigo, tal. O chefe falou, poxa, ninguém falou isso pra mim até agora. Ninguém, todo mundo aqui no trabalho, ninguém falou isso comigo. Então, ele não deixou aquela emoção, o chefe irritava ele, continua irritando de uma certa forma, não deixou aquela emoção para que ele pudesse ali ajudar o outro com essa palavra mínima, olha, conte comigo aqui, né? E, opa, ok, então se eu qualquer coisa eu posso gritar esse cara aqui e necessariamente esse cara vai me ajudar de alguma forma. Então isso é algo importante. Então tem que bater essa soberba, né? Tem que bater essa soberba, tem que combater. E esse é um ponto importante para assim, se recomeçar egoísta, Rafael, esse egoísmo é bom? Cá entre nós, para com essa bobeira que egoísmo é bom, ok? Vamos parar com essa bobeira. Isso é bobo, entendeu? Isso é bobo. Mas não é, egoísmo não é bom. Esse recomeçar é uma espécie de pulsão de vida, meu amigo. Você tem que recomeçar para que você seja vivo, como um tributo à vida que você está fazendo. E não é um egoísmo porque eu não me fecho. O egoísmo é um se fechar diante do outro, porque não me interessa o outro, não me interessa ajudar ao outro. Então, se recomeçar, não tem nada de egoísmo. Ele pode ter um amor próprio, no melhor sentido dessa palavra, né? Onde eu tenho que cuidar de mim. Mas ele não entra dentro da perspectiva de egoísmo de modo nenhum. O egoísmo aqui vai ser sempre tratado como um vício, né? Então eu tenho que recomeçar porque eu estou, entende? Onde eu estou em contato com as outras pessoas. Por quê? Se a pessoa me vê, tipo, caiu, e eu não recomeço, e eu não faço nada, eu estou mostrando para o outro que não é importante recomeçar. Porque eu Rafael, sou, você é, todos nós somos, de uma certa forma, exemplo para alguém. Ah, mas então eu tenho que preocupar com o que o outro pensa de mim? Não é uma obsessão nesse sentido. Claro que não. Mas é bom que o outro. Imagina se a gente está aqui xingando Deus e o mundo porque a live, né, tipo, tá caindo, entende? É esse o exemplo que nós estamos deixando para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho maravilhoso que a live está caindo aqui e a gente está sorridente, como se a gente estivesse ganhando dinheiro na nossa conta. Entende? E é esse o ponto. Entende? E é esse o ponto. Por quê? Porque eu tenho que encarar essas coisas de uma forma boa. Porque isso faz parte da minha existência.
Tipo, olha que bacana, é a primeira live que cai 15 mil vezes. É com a Rosiane, olha que bacana. Então, a próxima vez que eu fizer uma live com a Rosiane, que já está marcado aqui, vou só definir a data, tá? Só para esse Instagram não travar a gente, que a live antigamente do Rafael e da Rosiane travou várias vezes. Eu pego essas circunstâncias e salvo a mim mesmo e a minha circunstância, né? As pessoas adoram usar essa frase cortada. Você falou ela inteira, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Tá, então fala o resto, né? Então tem que salvar minhas circunstâncias necessariamente para que eu me, né? Então eu sempre falo que esse presente, que é exatamente o presente que vai me dar esse recomeço, né? Esse presente que eu tenho que ter coragem para tomar a decisão correta. Ah, mas você até falou, né? A gente vai ter que pisar num lugar que de repente a gente não sabe exatamente, né? Onde é. Mas no fundo eu sei que eu tenho que dar espaço. Então se eu tenho que dar esse espaço, eu tenho que necessariamente ter coragem. Ah, mas e o medo, Rafael? O medo pode estar ali, mas eu tenho que dar espaço. Eu já sei que eu tenho que dar espaço. Entende? É como se o Frankl, eu falo para ele mesmo, eu sei que eu tenho que continuar, entende? Apesar desses acontecimentos que para a vida de qualquer pessoa é trágico. Tipo, perdeu a esposa com 1 ano de casamento, a família, tal, tal, tal. Não vou nem entrar nos próprios sofrimentos do campo de concentração, né? Mas fora disso. Então ele tem que ter a coragem para fazer, entende? E a coragem não é uma ausência necessariamente de medo, é necessariamente eu não ser vencido por esse medo, né? Nós vamos ter medo, nós temos uma incerteza do futuro, mas olha que ponto importante quando a gente vai falar sobre a virtude da prudência, fala-se exatamente de que a incerteza faz parte de uma vida autenticamente humana. Rafael, como que eu vou recomeçar? Você pode me explicar? Eu não sei exatamente como é que você vai recomeçar. Se você vai recomeçar com 2 passos para a esquerda, 2 passos para a direita, eu sei que você tem que levantar, né? Então é esse processo onde me pede uma atitude agora, já, nesse presente, né? Que honre isso, essa vida que está queimando dentro de nós, entendeu? Então não importa. Tipo, no final das contas, eu não estou nem aí pro que você cai e nem aí pro que eu caio, entende? Não importa eu ficar prestando tributo para minhas quedas, entende? O tributo eu tenho que prestar para minha vida. Então tem que recomeçar. Cair, você vai cair. Cair, eu vou cair. Recomeçar, nós temos que fazer. Todo mundo vai cair aqui. Todo mundo vai ter que destruir alguma coisa, ou alguma coisa vai se autodestruir, ou outras pessoas vão destruir algo. Só que o recomeçar é exatamente esse amor à vida que nós precisamos ter. Apesar de momentos serem terríveis, apesar de momentos serem muito difíceis, apesar de momentos serem ruins, amargos, etc, etc, etc. Mas o que vai adocicar a vida é exatamente esse recomeçar. E eu estou escrevendo um texto que é para sair hoje, não sei se vai sair hoje, talvez saia amanhã, que é exatamente, deixa eu pegar o título aqui, porque senão eu vou esquecer, é porque eu tenho uma memória muito ruim com meus escritos. Ok. Que é Espírito de Sacrifício e Crescimento Humano. Se você não tiver o espírito de sacrifício, vai recomeçar. Porque o recomeçar não é necessariamente gostoso. Né? Não necessariamente esse recomeçar vai ter o aplauso das pessoas. Sabe aquele negócio de festa que você faz assim, pá, explode, cai muito papelzinho? Né? Não vai ter o pessoal fazendo isso na nossa vida quando a gente está recomeçando. Então esse espírito de sacrifício é isso que está dentro de nós. Né? Que está dentro de nós, onde, olha, eu preciso fazer isso aqui. Por isso que vem essa maturidade, esse crescimento humano, ele passa muito por um anonimato. É claro que nós temos uma relação social, nós vamos nos relacionar com as outras pessoas, mas popular, né? Que ela é só sua. A experiência do recomeço de cada um é de cada um. A Rosiane pode contar para mim a história do recomeço dela. Eu não vou sentir esse recomeço. Eu posso falar, caramba, que luta. Né? O Frankl fala nos livros dele sobre o recomeço dele. Fala que luta, mas só ele tem aquela experiência naquele processo. Então é íntimo. Então se nessa intimidade, se nessa individualidade, você não fizer esse levantar e se dirigir ao que tem que ser feito, com esse espírito de sacrifício, né? Porque às vezes a vontade é só de chorar, né? Às vezes a vontade é só de falar, putz, olha aqui, tudo caiu, meu Deus, agora o que eu faço? Né? E não, o movimento é outro. Né? Você pode. É aquela ideia, né? Sangue, suor e lágrimas, né? Que eu sempre falo que, inclusive, só fazendo uma, já que a live não tá travando, né? É o seguinte, eu ganhei uma camisa com exatamente essa frase, só que não chegou, e vou usar numa live bem bacana, vocês vão ver. Mas o ponto é o seguinte, só fechando esse parênteses aqui, voltando. Então, assim, esse aspecto dessa coragem que está no íntimo e que está nesse anonimato, né?
Às vezes, é claro que nós precisamos do outro, mas o outro não vai estar do nosso lado o tempo inteiro. O outro me dá coragem para levantar e prosseguir. Isso é ótimo. Mas você vai ter que ter coragem de prosseguir no anonimato, no silêncio e numa espécie de solidão, porque nesse momento é importante que você levante também, né? É quase como se você fosse um bombeiro buscando você mesmo dentro dos destroços, entende? E é aquele bombeiro que não abandonou a esperança, entende? Porque todo mundo já foi embora, as luzes já saíram dos destroços, entende? E você é o bombeiro que está querendo salvar você lá de dentro. Já foi todo mundo embora, ninguém nem mais se interessa, não tem ninguém mais salvo. Só que ele sabe que tem alguém lá dentro. E nós sabemos que no meio do destroço da nossa vida, temos nós lá dentro. Então nós temos que necessariamente pegar a nossa mão e puxar de volta. E por isso que eu falei que não importa o tamanho da queda, no sentido do que desabou, se foi uma casinha, se foi um prédio, se foi o maior dos prédios, etc, etc, etc. Nós temos que fazer essa movimentação que cabe a nós para nos salvar lá de dentro. Por isso que essa esperança está ali, né? Então isso é importante. Quer falar alguma coisa? Aproveita que a live não está travando. Você ia falando e eu só pensava na responsabilidade, né? Uhum, Recomeçar é uma responsabilidade, né? Muita gente acha que recomeçar é egoísmo, é amor próprio, mas recomeçar é responsabilidade. Esse olhar para si, como você mesmo usou essa imagem maravilhosa, né? Do bombeiro que está ali salvando alguém dos escombros, mas é a si mesmo que a gente está salvando no recomeço, né? E uhum, isso não tem nada a ver com uma atitude egoísta, esse olhar para si, com uma atitude de amor próprio no distorcido, né? Tem a ver com a responsabilidade. uhum. Você continua. Tudo desmoronou, mas você continua aqui. Então a sua vida ela tem que acontecer. A sua vida tem que ser vida, né? Tem que ser Sim. vida para alguém, tem que ser vida para você também, né? Uhum, E aí eu peguei um trechinho de Franca também, que ele uhum, usa a palavra finis no latim. E olha só que interessante, essa palavra, ela significa tanto final ou término, quanto fim ou objetivo. E nada mais representativo do recomeço do que isso, né? Geralmente a gente recomeça uhum. quando algo termina, quando algo chega ao fim, e aquilo vai levar a gente para outro lugar, né? Pensando que o fim de algo é um meio para chegar a outro fim, né? Pensando no objetivo. Então, Sim. recomeçar é isso, né? É um movimento. Recomeçar não é paralisador. Na verdade, é impulsionador de um movimento, de um novo movimento, né? Uhum, Eu costumo dizer que as pessoas sempre falam que a gente tem que se equilibrar, né? Entrar em equilíbrio, né? Só que a noção de equilíbrio, ela também é distorcida, né? O equilíbrio da vida uhum, é dinâmico, não é esse equilíbrio estático, né? uhum, O uhum. equilíbrio a vida é uma corda bamba e para a gente se equilibrar, a gente tem que se movimentar. Então é sempre esse equilíbrio de estar, né? Às vezes a gente cai da corda, mas sobe de novo e continua caminhando, mas esse equilíbrio dinâmico, né? E em relação ainda a essa palavra, né, latina, Eu fim, costumo falar que é como se tivesse uma... esse olhar para fora, para, né, um futuro, um objetivo, Uhum, ele, segundo Frank, é um apoio espiritual que é o único apoio que pode nos livrar de sucumbir, de apenas existir. É o único apoio que pode levar a gente a ser, né? uhum. Então, encontrar um porquê, né, um para que viver, é algo que dá sentido à nossa vida, né? E que não permite que a gente apenas passe por ela. Porque quando a gente apenas passa por ela, a gente não cumpre o que deve cumprir. E o que a gente deve cumprir aqui, só nós podemos cumprir, né? Nós somos insubstituíveis na nossa missão aqui. Uhum, sim. E um ponto importante aí desse equilíbrio, né? Eu sempre falo que é uma linha equilibradora. Então, nossa movimentação tem que ser para ficar em cima dessa linha. Só que a nossa vida vai ficar mais ou menos assim. Aqui tá. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui, agora sim. É como se isso aqui fosse a linha e a gente ficar sempre assim, né? Aí, às vezes, quando para, e vai, né? Não é uma coisa estática, né? A gente está sempre em movimento. Foi o que eu acabei de falar, né? Então é interessante, né? A gente pode tirar do que você
falou da ideia de fim, de fins, né? E tudo mais. Que é um ponto que esses recomeços, que seriam ali coisas chegando ao fim, né? É um fim não com F maiúsculo. Então, no final das contas, todas essas coisas que caem, que precisam do meu recomeço, no final das contas, são sempre meios. E nunca fim, né? Sempre meios para saber o que eu vou fazer da minha vida. Como que eu vou chegar até o fim com F maiúsculo, de fato. Então, se a gente encarar esses fechamentos, essas reconstruções, esse recomeçar como meios para um aperfeiçoamento pessoal, para um crescimento, para melhor enxergar as coisas, a gente vai dar mais valor, porque justamente vai dar um sentido mais correto, né, para essa dinâmica de queda e recomeço, né? Então, isso é bem legal, isso é bem saudável no final das contas para todos nós, né? Então, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quer falar alguma coisa? Né? Já estou chegando no finalzinho da minha fala. Uhum. E a gente falou, né? O que é recomeçar, por que recomeçar, e aí eu coloquei um tópicozinho aqui. O que falta para recomeçar, né? E aí o que que eu penso? O que falta para recomeçar? Porque como recomeçar, a gente não sabe. É individual. O como é individual. Mas o que Uhum. falta muitas vezes para recomeçar, né? Primeiro eu coloquei olhar para fora e para frente, ou seja, olhar para o futuro e olhar para o agora, né? Uhum. Olhar para o que restou e o que se tem ainda, né? Uhum. Dar o primeiro passo, mas também ter constância, que a gente, né, conversava quando a gente estava pensando nessa live, constância, né? Nem sempre, pessoal, a constância ela se dá de forma linear, né? Tem dias que a Uhum. gente vai e tem dias que a gente não vai, mas o importante Uhum. é continuar É continuar indo, indo. tá? Exatamente. E muitas vezes a gente vai dar uns passinhos atrás, mas é Uhum. necessário para que a gente avance, né? Chegue mais longe. Duas coisas são essenciais no processo de recomeço, né? A gente precisa alimentar a esperança e ter coragem. Então, a Uhum. gente tem que olhar para o horizonte das nossas possibilidades, da nossa existência e enxergar a esperança, né? E a esperança, ela não é não é estática, ela é um movimento, né? Uhum. O esperançar, ele implica uma atitude ativa, né? Não é uma atitude de, meu Deus, travou.